Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo eu vou falar sobre 5 erros comuns que os pacientes com dermatite atópica cometem e que você deve evitar para que tenha uma pele aí que não tenha inflamação. O primeiro erro é tomar banho muito quente e muito longo, tá? Então, embora seja gostoso, né, a gente tem uma boa sensação quando a gente toma banho mais quente, com água morna ou quente, e isso para o paciente com dermatite atópica é ruim. E por quê? Porque o paciente com dermatite atópica naturalmente já tem uma pele mais seca do que as pessoas que não têm a doença. E quando a gente toma banho muito quente e banho mais longo, acaba que a gente fica removendo os lipídios que fazem a lubrificação, mantém a nossa pele mais hidratada. Eu gosto de explicar para o paciente, né, para ficar mais fácil dele entender, de que imagina uma panela suja de óleo que está lá na cozinha, né? O que você faz para que aquele óleo ele seja removido de forma mais fácil? Você ferve a água, né, esquenta até ela ferver, e aí você joga aquela água naquela panela que está mais engordurada. Por quê? Porque a água quente ela remove com uma facilidade muito maior a gordura, que no caso da panela, né, na hora que você está fazendo a limpeza da sua cozinha, isso é bom. Mas se você leva isso para sua pele, você remove o lipídio, a gordura da nossa pele, e isso faz então com que a sua pele fique mais desidratada, fique mais sensível. Então é importante que evite-se ao máximo tomar banhos muito quentes. Claro que não é necessário tomar banho gelado, né? Mas você pode colocar numa temperatura ali morna para quebrar o gelo, para que fique mais confortável e que você não exponha a sua pele em altas temperaturas para evitar essa desidratação. Beleza? Também então evitar os banhos que sejam muito longos pelo mesmo motivo. Você acaba fazendo então com que a sua pele fique menos protegida dos lipídios naturais que o nosso próprio organismo produz. O segundo erro que é comum é não hidratar a pele logo após terminar o banho. Isso aqui é fundamental, tá? Então sempre explico para os pacientes com dermatite atópica que a principal medida que você deve tomar, principalmente em longo prazo, para evitar novas crises, novos surtos de dermatite atópica, é hidratar a pele de forma aí bastante vigorosa, bastante intensa. E os hidratantes, eles devem ser utilizados principalmente logo após o banho. Então você toma o banho, né? Aí você faz o que? Remove o excesso da água, né? Deixa a pele um pouco úmida e aí você passa o hidratante na sua pele. Por quê? Porque os hidratantes, eles têm várias substâncias capazes de fazer a absorção da água, né? Então eles conseguem absorver aquela água que já está na sua superfície e colocar para dentro da pele, na epiderme, aumentando a lubrificação, e também fazem com que ele adquira toda a umidade do ar, né? E consiga colocar mais para dentro da sua pele. Isso então, são as funções que um bom hidratante tem na sua propriedade para hidratar a pele do paciente com dermatite atópica. E para a gente relembrar aqui, né, que o paciente com dermatite atópica ele tem algumas mutações que fazem com que essa pele ela fique mais permeável à água. Isso faz então com que os pacientes com dermatite atópica percam muita água para o meio ambiente. E por isso eles têm a pele mais seca, a pele irritadiça. Então a hidratação é uma pedra fundamental nesse tratamento para manter aí a pele mais saudável, beleza? Então o segundo erro aí é não hidratar a pele imediatamente após o banho. Então sempre deve hidratar a pele. Lembrando que, principalmente para criança, que é mais comum, né, no nosso dia a dia assim, com dermatite atópica, que vai brincar numa piscina, por exemplo, né, a gente sempre orienta que após sair da piscina, né, já tome uma ducha e logo depois use um bom hidratante, porque isso vai evitar crises sucessivas de piora, beleza? Então isso é importante aí. O terceiro erro aí é se expor a gatilhos ambientais. Eu gosto de explicar a dermatite atópica, né, para os nossos pacientes como se ela fosse a rinite da pele, né? E é super comum, é boa essa comparação, porque a dermatite atópica muito frequentemente está associado à rinite, né? Então existe até o que a gente chama de marcha atópica, que é o desenvolvimento subsequente de dermatite atópica, depois de asma, depois de rinite, mostrando que essas três doenças elas caminham juntas. Então é muito frequente o paciente ter mais de uma dessas condições e fica mais fácil para o paciente entender, porque rinite a gente sabe o que é que piora a nossa rinite, né?
Então, se está um tempo mais poluído, se a gente vai para um local que tem mais ácaro, que está mais empoeirado, o que acontece quem tem rinite? Começa a ter crise, né? No caso da dermatite atópica, isso é muito semelhante, né? Então, questões ambientais, alérgenos, como eu falei, né, de fuligem, né, poeira, algumas pessoas podem ter alergia a pelos de animais, isso não é regra, né, mas alguns podem ter, e todos esses gatilhos podem fazer com que haja piora. Então é importante a gente na consulta tentar identificar algum desses gatilhos. Alguns tipos de roupa também podem ser gatilho, principalmente roupas com lã, roupa de material sintético, em alguns pacientes podem desencadear crises. Então, na maioria das vezes a gente indica roupas como, por exemplo, de algodão, que são, para a maioria das pessoas, acaba evitando crises. Então, sempre estar de olho nesses gatilhos, né? Outras coisas, para alguns pacientes, por exemplo, alguns tipos de amaciante, né, alguns produtos com mais cheiro, assim, com mais produtos químicos, podem desencadear, piorar quadros de dermatite atópica, então é importante a gente também estar de olho aí, tá bom? Erro número 4 é usar produtos de higiene ou cosméticos inadequados, tá? Isso aqui é importantíssimo. De novo, a pele do paciente com dermatite atópica é uma pele mais inflamada. A gente tem muito linfócito, ou seja, muitas células inflamatórias que estão ali hipersensibilizadas, que qualquer gatilho diferente faz com que ela ative e deixe a pele novamente mais inflamada. Então, por exemplo, você utilizar produtos com muita fragrância, de novo, né, utilizando hidratantes com muita fragrância, alguns tipos de perfume também que são mais irritativos, né, que tenham muito cheiros muito fortes, amaciantes, alguns tipos de tecido, de novo, como a gente falou, eles podem estimular. Cosmético, alguns cosméticos com ácidos podem piorar quadro de dermatite atópica. E ainda falando de hidratante, alguns hidratantes com ureia, né, para alguns pacientes com dermatite atópica, podem ser deletérios, podem ser ruins, porque ureia, principalmente em concentrações mais altas, acima de 10%, acaba tendo um poder irritativo que pode desencadear a crise, tá? Então é super importante você, antes de utilizar algum tipo de cosmético, conversar com seu médico dermatologista para avaliar ali se ele está adequado ou não para o seu tipo de pele. E por último, o erro de número 5, que é dificílimo de evitar, é coçar as lesões. Obviamente, a gente sabe que o principal sintoma da dermatite atópica é o prurido, né, a coceira. E principalmente quando a gente está em crise, é muito difícil evitar a coceira, mas existem algumas dicas que a gente pode utilizar. A primeira dica é utilizar os hidratantes e os remédios, né, como corticoides tópicos, por exemplo, no momento em que há a coceira, porque assim você consegue fazer uma massagem na pele e as fibras neurais, as fibras de nervos que conduzem a massagem e o tato, elas são muito parecidas com a que conduz a coceira. Então você massagear a pele com o seu hidratante vai logo melhorar o seu quadro de prurido, a sensação de prurido. E no caso de você coçar a sua pele, principalmente fricção vigorosa com a unha, isso libera uma série de mediadores inflamatórios, que a gente chama de citocinas, que estimulam mais as células inflamatórias e estimulam os nervos, piorando o ciclo, piorando a coceira, fechando o ciclo, né? Vontade de coçar e mais vontade de coçar, né? Então, começou a coçar, esse ciclo vicioso ele vai se instalar, né? Cada vez mais aumentando o processo inflamatório. E tudo que a gente não quer é um processo inflamatório contínuo no paciente com dermatite atópica. Por isso que a gente utiliza medicamentos, né, que são anti-inflamatórios, como por exemplo o Dupilumab, né? Tem vídeos aqui no nosso canal explicando especificamente sobre esse medicamento, que ele atua em alguma dessas citocinas, que são essas substâncias inflamatórias, cortando esse ciclo vicioso, né? Então, a dica que eu dou passa o hidratante, se coçou, pega o hidratante e massageia, de preferência coloca esse hidratante às vezes até na geladeira para ele ficar um pouco mais gelado. Isso melhora o processo a sensação de coceira de uma forma mais imediata e pode ser super interessante para você. Tá bom? Então esses foram 5 erros aí, como evitá-los, e espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um forte abraço e até a próxima.